Quanto vendedor e quanto gestor tem deixado de faturar por pura falta de organização do tempo? Saber organizar o seu tempo vai te trazer muito mais vendas, vai te trazer mais produtividade em qualquer coisa que você estiver fazendo, e eu garanto que você ainda vai se sentir menos cansado e pressionado se você souber fazer uma boa gestão do seu tempo. Bora começar o ano com esse foco em produtividade e organização? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Miriam Xavier aqui para mais um episódio do Agrovendas, o último episódio de 2024. Com muito orgulho, a gente fez mais um ano aí de muito conteúdo fora da caixa, que a gente fala, né? Que é um conteúdo diferente do que o resto do mercado está falando. E acho que não só diferente, mas muito mais do que qualquer pessoa está produzindo de conteúdo aí, eu ouso dizer. Se a gente pensar em vendas, comunicação, em liderança no agronegócio, a gente trouxe temas muito importantes aqui para desenvolvimento pessoal também. Quem está aqui já sabe disso. Se você está chegando agora, tem bastante episódio para trás aí para você maratonar, para conhecer mais ainda do trabalho que a gente está fazendo. Então, já vou dizer aqui, se inscreve no nosso canal, clica aqui no sininho para ativar se você estiver assistindo pelo YouTube. Se tiver em outras plataformas, tem um jeito ali de você clicar para avaliar em algumas delas, o Spotify mesmo tem. Vai ajudar a gente a levar essa mensagem para mais pessoas. Estou no Instagram lá, xavier.agro, e o LinkedIn Miriam Xavier, aqui embaixo no descritivo tem todos esses caminhos aí, canais para a gente se conectar, para a gente continuar essa conversa. E eu quero muito que você deixe uma mensagem aqui, ó, de final de ano, uma mensagem depois que você ouvir ou assistir esse conteúdo aqui, para a gente continuar em conexão e para a gente ir fortalecendo essa rede nossa aqui de gente que não quer continuar lá naquela linha ali de fazer o mesmo, do mesmo jeito, daquela galera que tá ali, ó, tudo trabalhando igual, que quer, a pessoa que quer se diferenciar, a pessoa que já é diferenciada, aqui é o espaço dela, aqui é o seu espaço. Então vamos seguir aqui juntos. Compartilha esse episódio, compartilha com as pessoas aí que você conhece, seus clientes, com seus parceiros aí comerciais, com a sua equipe, manda para a galera que você conhece, para a gente fortalecer a nossa rede aqui e trazer gente bacana para estar junto com a gente. Esse tema escolhido com muito carinho para a gente falar sobre foco, produtividade, organização, não só de agenda, mas organização de tempo, né? Veio aqui agora esse episódio porque a gente já falou nos últimos e te recomendo muito que você ouça todos esses de dezembro agora, estão muito especiais. Em qualquer época do ano que você tiver, vão ser episódios que vão fazer a diferença. Até o especial de Natal, vai por mim. Tem conteúdo ali para você levar assim para sua vida. Mas depois de entender toda essa questão de fazer a análise do ano que passou, de entender, né, como é que você tem que caminhar, fazer uma retrospectiva, acho que uns 2 episódios para trás, retrospectiva de como foi esse ano e do que você tem que fazer para o ano que vem. E aí vem esse episódio aqui para fechar o ano, que ao mesmo tempo a gente está dando um pontapé para começar o próximo, para a gente falar de 2025 como um ano especialmente importante para quem quer trabalhar diferente. E já falei aqui em episódios anteriores que 2025 é um ano que não vai ter espaço para quem não quer trabalhar de uma forma mais profissional, para quem não quer ser mais estratégico, quem quer trabalhar fazendo do mesmo jeito que está fazendo a vida inteira. Aí esquece, vai perder espaço no mercado, vai vender menos, cada vez menos, não tem jeito. Cada vez mais o nosso mercado está competitivo, tem muita revenda nova, tem muita multinacional, muita marca chegando, tem muita gente no mercado, a gente precisa de algo para se diferenciar, né? Para a gente crescer, para a gente se desenvolver. É, e pensando nisso, falar sobre gestão de tempo dessa forma aqui, né, olhando para organização do tempo, isso tem sido um assunto que o tempo inteiro eu tenho demanda dentro dos projetos que eu faço dentro de empresas, também tenho demanda de lideranças, de mentorados meus. Tem uma turma que fica querendo saber como ser mais produtivo, sabe por quê? Porque a gente tá, primeiro, com um monte de pressão para fazer, para entregar, para resolver, né? Outro, a gente tá parecendo que o tempo está cada vez mais curto. E essa impressão é porque a gente assume um monte de responsabilidade, é porque a gente realmente tem que fazer algo diferente para entregar mais, com essa mudança toda de mercado, a gente fica achando que é trabalhar mais horas,
e às vezes não é sobre isso, é sobre organizar essas horas melhor, né? A gente às vezes sente que o tempo está curto, porque tem muita informação girando o tempo todo, né? E esse mundo super comunicativo que a gente vive faz com que a gente sinta que a gente está sendo menos produtivo e realmente a gente muitas vezes acaba ficando muito tempo no telefone, muito tempo disperso e não consegue ser produtivo. Então, falar sobre produtividade aqui começando um ano, né? Dando um pontapé aqui de 2024 para começar daqui a pouco 2025 e já começar com esse pé direito, esse pé focado e a cabeça muito focada, né? Na gente ter mais organização do nosso tempo para a gente ter mais resultado e extremamente importante, tá? Também para a gente ter qualidade de vida, para a gente cuidar da gente, porque é uma das coisas importantes para a gente incluir na agenda e para a gente se sentir melhor, sabe? Não se sentir tão exausto e extremamente desgastado o tempo inteiro e com essa sensação terrível, que para mim é péssimo. Toda pessoa que tem bastante perfil de execução, bastante talento de execução, é o meu caso. Aqui é muito forte execução e influência, então toda vez que eu sinto que meu dia não foi produtivo, que eu não marquei um monte de check na agenda ali, eu fico mal, fico chateada, e eu sei que tem muita gente que vai sentir a mesma coisa aí. Então, para você não ter essa sensação de, nossa, rodei a semana inteira e não fiz nada, não vendi nada. Nossa, trabalhei o dia inteiro feito doido, fui dormir tarde e parece que eu não fiz nada. Isso aí é sinal, alerta máximo de que seu tempo está completamente mal organizado. E sendo uma pessoa que não só estuda isso, mas que também vive isso na pele, né? 2024 foi um ano aqui super importante aqui para o crescimento da MX, que é a empresa aqui, para a gente colocar mais gente na equipe, para a gente desenvolver muita coisa que a gente estava ali já começando nos anos anteriores e esse ano fortalecer mais. E então foi um ano para mim muito intenso também, e eu tive que muitas vezes mudar de novo a configuração da minha agenda, do meu dia a dia, sabe? Foi difícil pra caramba, foi muito desafiador. Tem sido ainda esse final de ano, e aí esse final de ano eu consegui fazer uma coisa que eu não fazia, acho que a minha vida inteira, que é tirar férias de verdade, sabe? Poder me desconectar um pouco mais. Óbvio que eu mexo um pouquinho, que eu olho umas coisas que estão acontecendo, mas sem ter que atender um monte de cliente, sem ter que fazer aquele monte, aquele volume de coisa, sendo que eu tô de férias, né? Para descansar, para ficar com a minha família. Então, esse ano eu consegui fazer isso por gestão do tempo e, junto com isso, por formação de equipe que a gente conseguiu esse ano, graças a Deus. Então, tem pessoas aqui muito competentes atendendo os nossos clientes nesse tempo que eu tirei aqui para descansar um pouco, para retomar as energias aqui, né? E eu tenho esse mesmo desafio que você tem no seu dia a dia de organizar, porque parece que a agenda de gente vai mudando, né? Eu falei, realmente a gente vai mudando, tem que mudar de novo, tem que mudar de novo. Os desafios são novos, acontece outra coisa, tem mais imprevisto, tem mais cliente que chega, e aí a gente vai se organizando. Implementamos muitas ferramentas na empresa esse ano, muitas ferramentas com clientes também, para a gente conseguir melhorar essa gestão do tempo. Tem alguns clientes que a gente vai fazer isso já ali em janeiro, fevereiro de 2025, já está programado aqui para trazer essas ferramentas para eles de gestão do tempo, de priorização, enfim. Então, vou trazer aqui uma visão geral para você também e ferramentas práticas para quem quer organizar seu tempo esse ano. Considerando tudo isso, então, o que é a primeira coisa que eu te falo que ajuda muito e que é a base? Você tem que fazer isso para conseguir organizar seu tempo, é avaliação e planejamento. Não dá para sair do lugar. Não dá para a gente pensar assim, me ensina aí, Miriam, uma ferramenta de gestão do tempo. Não, antes tem que saber fazer a avaliação e tem que olhar para o seu planejamento. Avaliação do quê? Avaliação para você entender como está o seu dia a dia, o que está te tomando mais tempo. A avaliação do que você tem feito e que realmente gera impacto no seu negócio e o que você está fazendo aí que está completamente disperso só porque você está nessa ânsia de fazer tudo que as pessoas te pedem ou de você se cobrar e achar que você tem que fazer sempre mais e, na verdade, você está deixando de fazer aquilo que às vezes é importante para fazer outras coisas que não vão ter um impacto tão grande no seu negócio, né? Se a gente for olhar para uma gestão de tempo realmente, no sentido da palavra gestão, né, para a gente pensar em uso do tempo de uma forma mais estratégica, a primeira coisa que a gente precisa pensar é a gente ter
o tempo organizado e antes do tempo organizado, saber o que que a gente está fazendo. Para priorizar, eu preciso primeiro listar. Então, por mais que seja cansativo, por mais que outras pessoas talvez já tenham te falado sobre isso, você sabe que você tem que fazer isso, mas senta agora e faz. Ouvindo este episódio de hoje, você vai fazer uma lista, sim, de tudo aquilo que você faz, todas as suas atividades. Tem equipe? Faz a lista das atividades da equipe aí também. E começa a enxergar aonde existe oportunidade de melhoria. Você vai encontrar a certeza absoluta dentro da sua lista de atividades aí, coisas que não era para você estar fazendo. Que você já devia ter delegado isso para alguém e às vezes você até tem as pessoas já aí certas, mas você ainda não delegou, pois faça isso. Você vai encontrar aí dentro da sua lista de muitas atividades coisas que você está fazendo que são muito menos estratégicas para o seu negócio, só que você está fazendo primeiro e depois no resto do dia, que seria talvez aí a sua segunda parte do dia, mesmo que não seja falando só de manhã e tarde, tá? Mas pensando assim, primeiro tá fazendo as questões que são mais supérfluas ou que são aquele picadinho de coisa, e depois você tá deixando para fazer aquilo que é mais estratégico, que você precisa de concentração, que você precisa estar bem focado ali. Não dá para ser assim. Então você já vai perceber, na hora que você fizer uma listagem das suas tarefas aí, as oportunidades de melhoria que existem simples, sabe? Do seu jeito, com a sua autoanálise aí, você já vai entender que existem oportunidades de melhoria e, por favor, já aplique elas, tá bom? O mais rápido possível. É, eu te convido a olhar para os seus indicadores, a olhar para a sua agenda desse ano, se é que você teve agenda. Olhe para o que que foi, como é que ela funcionou e já vai enxergar ponto de melhoria aí também. E você vai fazer uma análise da sua carteira de cliente. Você vai olhar para as vendas que você fez em 2024, você vai olhar as vendas por produto ou grupo de produto, você vai olhar por cliente e você vai perceber que existem muitas oportunidades de melhoria aí, de crescimento e de vendas também, dentro de tudo aquilo que você já faz. A gente perde oportunidade de vendas porque a gente não senta para planejar. Eu falei isso, tem um episódio 135 que eu falei de planejamento de vendas. Ouve ele depois, tá aqui embaixo no descritivo também o número dele, para você não se perder, não ter que ficar preocupado em anotar aí agora. Vai depois aqui no descritivo, você vai achar isso, esse número, e vai ouvir esse episódio também, ou assistir, toma isso como uma aula e faz o seu planejamento, suas análises aí todas. A partir dessas análises que você fizer e que você detectar pontos de melhoria, você vai começar a fazer uma outra análise também. O que que você tem que colocar mais energia? Aonde? Em quais clientes? Em quais atividades? Porque é ali que você vai ter mais resultado. Então, começa a enxergar dessa forma a sua agenda, que já vai ser um passo extremamente importante. Não adianta eu querer te ensinar aqui ferramentas super avançadas de gestão de tempo, de organização de agenda, te apresentar algum tipo de software, não sei o quê, se você não está fazendo o básico e dentro do básico já tem tanta oportunidade de melhoria. Te garanto, faça, tá? Não fale que, não, isso aí eu sei, isso aí, né? Tem gente que fala assim, não, isso aí é o básico. É o básico, mas você tá fazendo? Se estiver fazendo, refaça então e faça seu planejamento para 2025, tá? Se não tá fazendo, então não fale que já sabe. Faça, executa, senta aí agora e faz isso. Outra coisa, tá? Exemplo prático aqui de de que você pode fazer, não só pensando em avaliação simples, mas pensar assim, ó, estabelecer alguns planejamentos mais específicos, sabe? Ter mais dados para mensurar. Então, quando eu falo, trace os seus objetivos para o próximo ano, é assim, ó. Ano que vem eu quero aumentar as vendas. Ué, se vender R$ 1 a mais, aumentou, né? Então, aumentar as vendas é uma péssima meta, é um péssimo, sei lá, objetivo que você está colocando aí para o seu próximo ano. O próximo ano você tem que ter algo específico. Então, você vai agora fazer esse exercício também, de olhar o que que você tem que fazer de forma mais específica. São quantos campos que você vai montar, em quais regiões, são quantos, qual que é o percentual que você vai aumentar aí de share, por exemplo, aí no mercado que você já atende, nos clientes que você já atende, e em qual perfil de cliente que você quer aumentar o share. É nos seus clientes principais, é nos seus clientes que estão sendo um pouco menos assistidos no momento, nos clientes mais novos, aonde é, ou em qual perfil de cliente de repente é. Seja mais específico. Quanto mais você é específico, mais chance você tem de conquistar, de atingir e de perceber, de conseguir medir, né? Eu cheguei, eu conquistei, eu consegui, do que você falar assim, eu quero aumentar as vendas. De novo, vou te falar.
Se você quiser aumentar as vendas em 2025 e vender R$ 1 a mais, parabéns para você que você vendeu aí mais do que em 2024. E eu tenho certeza que não é isso que você quer, né? Mesmo que tenha sido feito aí boas vendas aí em 2024, eu tenho certeza que a gente quer aumentar mais, né? Que a gente quer melhorar e encontrar oportunidades aonde a gente já está. As oportunidades grandes, enormes, existem muitas vezes dentro dos clientes que você já atende, aumentando o portfólio neles, trabalhando ali mais próximo deles, oferecendo mais, sendo mais persistente. De diversas formas, a gente consegue, dentro dos clientes que a gente já atende, aumentar o nosso faturamento. Ou de clientes que a gente já atendeu há um tempo atrás e a gente precisa retomar. Vai por esse caminho primeiro, sempre muito mais prático. E vai lá no episódio 135 que tem mais um pouco de ideia a respeito de planejamento para você, tá? Aí sim a gente pode pensar um pouco mais em gestão do tempo. Depois de ter feito essa análise de tudo que a gente fez, depois de organizar mais, aí a gente vai fazer gestão do tempo. E vou te falar uma coisa, gestão do tempo ela não começa numa ferramenta, ela não começa no software, ela não começa numa super técnica muito desenvolvida. Sabe onde que ela começa? Em você. Começa na sua mudança aqui, ó. Você tem que virar essa chave. Mudança de mentalidade, mudança de comportamento, principalmente. As pessoas que falam comigo que elas têm pouco tempo, maioria delas, tá? E de novo, eu não sou a dona perfeitinha, não. Dona Miriam aqui também, muitas vezes está vendo que está em situações assim e que precisa melhorar, voltar para o caminho certo dela. Eu sei que se eu receber uma mensagem aqui e tiver na tela do meu celular ou na tela do computador e eu estiver fazendo outra coisa, alguém da equipe me mandou mensagem, um cliente me mandou mensagem, eu quero responder. Eu já fico com aquilo na minha cabeça, eu já fico criando a resposta na minha cabeça, então eu já quero responder. Se eu vi, eu já vou querer. O que que eu preciso fazer quando eu preciso me concentrar? Não ver a mensagem. Ou seja, deixar o celular longe, deixar ele no não perturbe. Enquanto eu estou fazendo gravação aqui, o tempo inteiro eu sento para gravar o Agrovendas, meu telefone está no não perturbe. Eu ponho às vezes aqui do lado, aqui, tá aqui na minha frente, para eu ter o roteiro aqui na minha frente, ó. Mas não pula nem uma notificação na minha tela, porque tá tudo silenciado aqui. Se ficar aparecendo mensagem aqui, eu tô falando com você e eu vou ficar aqui olhando pro lado, né? Vai ficar uma péssima gravação, não vai ter o raciocínio direito. A mesma coisa quando você está numa reunião com sua equipe, é a mesma coisa quando você está atendendo um cliente, pulou mensagem na sua frente, isso te dispersa completamente, te tira do foco. Além de atender mal aquela pessoa que você está com ela ali, ainda você vai perder as oportunidades que estão ali, que às vezes a pessoa fala algo, às vezes ela muda a expressão na hora que você fala alguma coisa, você não vai perceber porque está desconcentrado, né? E ainda perdendo esse foco daquilo que você está fazendo ali, parando toda hora, toda vez que você é interrompido no seu raciocínio, ou numa atividade que você está fazendo que exige um pouco mais de concentração, você demora um tempo para voltar. E tem estudos mostrando até que cada vez que você é interrompido, dependendo da atividade que você está fazendo, você leva de segundos a minutos para voltar para o lugar e concentrar de novo. E nesse demorar a voltar, você perde, às vezes, qualidade naquilo que você estava fazendo, você perde a atenção das pessoas que estavam com você, ou você perde tempo, pelo menos. Então, você perdeu tempo ali, que depois somado, você vai falar assim, putz, demorei muito tempo para fazer um negócio. Demorou porque você parou o tempo inteiro. Tem muita gente que trabalha com marketing, que é essa mesma mania. Então, tá atendendo um cliente aqui, e aí a pessoa vai falar com o outro, e aí pula uma outra mensagem na tela, ela tá com um monte de tela aberta, resolvendo coisa do monte de cliente ao mesmo tempo. Vai ter qualidade na entrega? Não vai. Vai conseguir fazer rápido? Não vai, vai levar um tempão, um negócio que podia ter feito assim rapidinho. Mas por quê? Porque não tá concentrado, tá disperso. Então, por isso que começa em você a gestão do tempo. Começa na sua mudança de mentalidade, de comportamento, de postura de você falar em quais momentos eu preciso dizer não para algumas pessoas e que seja essa capacidade de dizer não, inclusive, ela é maravilhosa. Ela faz com que a gente consiga ter muito resultado na vida da gente. Já gravei um podcast sobre isso aqui também. Não tô lembrando o número aqui, mas é o como dizer não também. O não, ele não precisa ser um não absoluto. Você não precisa ser ríspido com alguém para dizer. Você pode simplesmente dizer que agora você não pode e falar com a pessoa, negocia com ela, né? Ó, daqui a tanto tempo. Porque se a pessoa tem todas as respostas de você no momento que ela te pergunta, ela vai continuar perguntando. E aí não é ela que não está respeitando o seu tempo, é você que não está respeitando o seu próprio tempo e essas atividades que você está fazendo aí.
É você que está dizendo sim para todo mundo e está dizendo não para você e para aquilo que você faz. A sua entrega está perdendo qualidade, você está perdendo produtividade porque você não sabe falar não. É sim para todo mundo, né? Então começa a perceber isso e aí tem um monte de técnica muito simples, né? Por exemplo, a gente pode avaliar desde essa questão de detalhes mesmo, que são mudanças de comportamento, né? Ah, muda de sala, vai para um lugar mais silencioso, combina com as pessoas que você está no momento ali que você não pode ser interrompido, negocia, ó, daqui a tanto tempo, né? Aprende a falar não, fica em casa ou vai para o escritório, onde você tiver mais concentração, dependendo do que você tem que fazer. Tem um monte de coisa simples do dia a dia, mas vamos pensar numa ferramenta de priorização, de organização de tempo, 80-20. Né? É a gente fazer uma avaliação e aí não é sobre carteira de cliente. Eu tô falando para você fazer um 80-20 das atividades que você faz. Dessa lista inteira, que eu espero que você faça, dessa lista inteira de atividades de tudo que você faz no seu dia a dia, olha para ela e pensa quais são os 20% de atividades que, se eu fizer, eu vou ter 80% dos meus resultados. Isso, óbvio, de novo aqui, né? Eu falei isso lá no episódio que eu falei de 80-20 de cliente. Eu trouxe essa reflexão. Não quer necessariamente dizer que é 20% só e que é 80%. Pode ser 30% das atividades que geram aí 80, 70, maior parte do seu resultado, tá? Mas é para você pensar quais são as atividades que você faz primeiro e faz as outras depois, se sobrar tempo. Ou orienta as outras pessoas para elas fazerem. E uma coisa muito importante desse 80-20, tá? É começar a gente começar a pensar e usar isso pensando, ano que vem, já que a gente está falando de planejamento de começo de um outro ano, né? Ano que vem, quais vão ser os 20% de atividade que você vai concentrar o seu tempo e sua energia para você ter 80% dos seus resultados? Dentro do mês, quando você for fazer o planejamento do mês, olha para isso também. 20 para 80% de resultado. Quando você for planejar essa semana, a agenda da semana, olha também qual é que vai ser a sua prioridade, né, os pontos mais importantes daquela semana e do seu dia até. Tem uma lista enorme de atividades para fazer, tem mais um monte de demanda chegando. O que que você vai fazer naquele dia? O que que você vai focar para entregar? E aí você vai organizar o resto da agenda da semana, se chegar um monte de imprevisto, de coisas que você não pode deixar de atender. E óbvio, né, gente? A gente fala aqui num cenário de organizar e não sei o quê. Eu sei que tem um monte de imprevisto. Eu sei que tem demandas aí, às vezes, da equipe, às vezes tem cliente que chega que é importante, que você precisa conversar e dar atenção, que não é simplesmente ter tudo muito perfeito e organizado. A questão é que quanto mais você se organiza, mais você vai lidar bem até com esses imprevistos, porque você tem uma agenda organizada ali, e aí teve um imprevisto, você realoca as atividades, você organiza rapidinho. Agora, se não tem, se tá tudo solto ali, você tá lá só na sua cabeça o que que você tem que fazer no dia, esquece, vai virar uma confusão depois, vai esquecer de fazer coisa, vai esquecer de entregar, vai esquecer de ligar para algum cliente. Ixi, vai ser uma confusão, né? Então dá para ir trazendo para dentro da empresa alguma questão assim de organização. Esse ano a gente está muito focado aqui, reta final agora de ano a gente pegou para fazer bastante organização de gestão de projetos. Então tem uma pessoa aqui com a gente que entende disso e que está ajudando a gente a se organizar para 2025 a gente atender ainda melhor os nossos clientes, para a gente estar mais organizado ainda. Olha para você e para sua empresa se você está precisando de alguém para te ensinar a fazer isso ou de algum sistema que tenha jeito de fazer, né? E uma outra técnica bem importante é um diagrama de priorização de atividades que a gente faz para gestores normalmente, né, para lideranças. A gente pega também uma lista de todas as atividades que esse gestor faz e aí a gente joga num diagrama considerando, que é uma matriz considerando importância e urgência. Urgência no sentido, né, tem que ser feito agora, e importância de quanto que isso impacta no negócio. E aí a gente vai fazer uma avaliação de cada atividade e vai colocá-la num quadrante de é importante, é urgente, é importante, mas não tão urgente, ou é urgente, mas não tão importante, e não é nem importante nem urgente, que vai ter coisa que vai caber ali, tá? E aí a gente vai entender se não é nem importante e nem urgente, talvez você não tenha que fazer isso mais, e nem a sua empresa tem que fazer mais. Se alguma coisa é urgente, mas não é tão importante assim, por que que é você que está fazendo? De repente dá para delegar alguém. Se é importantíssimo, mas não é tão urgente, você pode fazer você pode delegar ou você pode de repente olhar para isso e organizar no seu tempo ali para fazer no momento melhor, né?
E se é importante e urgente, é fazer o mais rápido possível. É ali que você coloca mais a sua energia. Então, se a gente fizer um diagrama simples e colocar isso tudo lá, a gente vai conseguir entender aonde está a energia errada e a gente precisa realocar, né? Onde eu estou colocando foco, tempo, energia e aonde é o que eu tenho que colocar mesmo de verdade para ter mais resultado, para ser não só produtivo, mas ter resultado impactante para dentro da empresa mesmo, né? Então, para você conseguir criar e fazer a manutenção de toda essa organização de tempo e até criação e manutenção de hábitos, a gente precisa ter feito toda essa base primeiro. Análise, planejamento, fazer toda essa avaliação aí de aonde que você está colocando seu tempo e tal. Aí a gente vai pensar em criação de novos hábitos, que é muito sobre isso também, né? Então, talvez, a partir dessa avaliação que a gente faz com o gestor, a gente entenda que ele precisa começar. Tem um cliente que a gente vai fazer isso em janeiro ou fevereiro, a gente já vai fazer isso. Tô até pensando nele aqui já. A gente vai precisar olhar, talvez, para alguns gestores e falar assim: olha, isso que você está fazendo aqui, deixando para o final do dia, você tem que fazer começando o dia ou ali na metade do dia, porque senão você vai perder produtividade nessa atividade, que é extremamente importante, né? Vai ter coisa que às vezes a gente vai ter que mudar de hábito, de atender as pessoas de uma forma diferente para não ter que ficar ali 100% do tempo disponível para os outros e 0% disponível para você e para as suas atividades. E quando eu falo para você e eu falo de atividades, eu falo de tudo isso aqui, até agora eu estou falando muito só sobre programação de atividade como se fosse atividade de trabalho, né? Mas dentro de toda essa organização de agenda e de organização de tempo e priorização, você precisa, presta atenção, não é uma opção que eu tô te dando, não. Você precisa se incluir. Se você, que é a máquina principal de vendas ou de gestão da sua empresa, parar, esquece todo o resto. Não adianta ter agenda pronta, não adianta ter cliente, não adianta ter nada. Você não vai conseguir fazer nada. Então, você tem que ser parte dessa prioridade. Ou você é a prioridade principal, se possível, e aí você coloca seu tempo ali de atividade física, de alimentação, e a partir disso você organiza o resto da agenda, maravilhoso. Se a gente conseguir fazer isso, pelo menos uma parte das atividades, ou uma parte do dia, em alguns momentos da vida, maravilhoso. Se não dá para fazer isso ainda, se ainda tá meio bagunçado, outra coisa que você pode fazer, e aconselho muito que você faça. Olha para sua agenda, então, de, por exemplo, reuniões que já são previamente marcadas e que toda semana tem, cliente que você tem que visitar, questões assim que às vezes não dá para ser flexível e que já estão na sua agenda. Coloque essas datas na sua agenda primeiro, e aí, a partir disso, antes de encher ela com o resto de todas as atividades possíveis e que são reprogramáveis, que são flexíveis de horário e tal, aí antes disso você coloca você. O que que é você? Fazer terapia, fazer algum tipo de consulta que você tem que fazer aí, de exame, é você ir para fazer uma atividade física, é eu acordar mais cedo e aí dormir mais cedo, se organizar, é isso que tá precisando organizar? Às vezes é, né? E mudar um pouco de hábito ali de final do dia para dormir melhor e conseguir acordar mais cedo. Então, tem muita coisa que dá pra gente organizar se a gente se coloca como prioridade. E eu te garanto que se você for parte dessas prioridades aí, se você tiver dentro dos 80-20 que eu falei, né, de o que você tem que colocar onde, que são os 20% de energia que você coloca para ter 80% de resultado, eu te garanto, não é opção. De novo, faça. E aí faça isso durante meses e você me conta se você teve resultado, porque eu tenho certeza que vai ter, que é você cuidar mais do seu sono, da sua alimentação, de fazer atividade física, de tomar mais água, de, sabe, cuidar da saúde mesmo, você vai enxergar um resultado absurdo dentro do que você faz. Vendas, gestão, você vai estar mais produtivo, sua cabeça funciona melhor, você é mais criativo. Tudo isso comprovadamente por pesquisas, por estudos, por observações médicas, de psicólogo, de profissionais que são específicos da área de saúde, que já foi percebido que as pessoas que estão bem de saúde, elas conseguem desempenhar muito melhor o papel delas em qualquer área. E eu te falo que em vendas, totalmente, né? Você tem que estar bem aí mentalmente, fisicamente, para você negociar melhor, para você fazer uma reunião com o cliente, o gestor, para conseguir coordenar a equipe, engajar e manter a galera animada aí. Se você está arrastando, você vai
levar a sua equipe para continuar arrastando atrás de você também, ou para deitar e cair, né? Se você está arrastando o líder, não tem uma frase assim? O líder é, senta, a equipe deita. Se o líder deita, a equipe morre. Essa é a frase, tá? E é dura, mas é real. Porque você puxa a energia do seu time. Se você tá mal, se você não faz atividade física, se você não cuida da sua saúde, se você não organiza seu tempo, chega atrasado na reunião, faz tudo errado, como é que você vai ter um time que faz tudo certo? Não vai, né? É pelo exemplo que a gente move as pessoas. E é pelo exemplo que eu quero que você mova a sua equipe, a sua vida a partir de agora. Então, eu te incentivo a organizar melhor o seu tempo à noite, para você ter tempo com a sua família, para você, além desse tempo de qualidade ali, também ter um tempo seu, sei lá, se organizar, descansar para outro dia acordar melhor. É você implementar uma atividade física que você não faz ainda, é você começar a cuidar da sua saúde, colocar você como prioridade dentro da sua lista toda aí e fazer esse passo a passo todo que eu trouxe aqui, de análise, planejamento, de organização de tempo, de observar onde que você está colocando energia errada e aonde que você tem que colocar para ficar certo, de olha, observar para que você está dizendo sim que não deveria dizer sim, ou que não deveria ser sim agora, posso fazer, parar tudo toda hora, né? Então, se organiza, tá? Se você começar o ano desse jeito, eu tenho certeza que você vai ter muito mais resultado em 2025 do que você teve na sua vida. Se você entender que eficiência no agro significa muitas vezes uma mudança de um ano que podia ser um ano ruim para um ano de sucesso, você vai fazer isso. E acredite, é isso que vai acontecer. Então, tem mais uma ação aqui, mais um convite que é bem especial e bem importante. Eu deixei para o finalzinho aqui do episódio que eu acho que você devia até, inclusive, avisar as pessoas, ó, no final do episódio tem um negócio legal lá, escuta até o final, né? É, no comecinho desse ano, 2024, eu coloquei no ar um episódio do Agora é Vendas, depois, tempo depois de eu ter feito um curso que era de neurociência aplicada a metas e aplicada a sonhos, muito interessante. E aí eu trouxe um pouco desse curso e de mais outros estudos ali que eu tenho a respeito desses assuntos e fiz um episódio para você organizar as suas metas do ano. Eu te convido a ouvir ou assistir. Foi inclusive o primeiro episódio de vídeo da Agrovendas. Olha que bonitinho, que coisa mais especial. Então eu te convido a ir lá no YouTube. Se você não está assistindo aqui no YouTube, veja esse episódio 100, que esse é o número dele. No YouTube, foi o primeiro de vídeo, então clica lá para assistir como uma aula mesmo, para pausar se precisar e ir fazendo exercício porque você vai ter um direcionamento bem diferente a respeito de organização de metas, de sonhos, vai ter muita reflexão ali, somado com esse episódio de hoje, que se precisar, assista outras vezes, deixa salvo aí, para você saber o que você tem que fazer e colher muito resultado. Eu quero ver você voando muito alto no próximo ano. Eu quero que a gente esteja mais próximo também. Então, quem já está aqui fazendo mentoria com a gente, vamos continuar esse ano que vem. Quem ainda não está e precisa de direcionamento para aplicar todas essas técnicas e para aprender tantas outras, vem participar da mentoria. Tem um link aqui no descritivo para você clicar e você vir participar com a gente. E eu espero que você tenha uma excelente virada de ano, que você tenha um 2025 de muitas bênçãos, de muitas colheitas. E eu te vejo, espero mesmo, de verdade, te ver qualquer dia desses, por aí, fora da porteira.